Fala pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto é sobre PPM, mas antes disso eu quero me apresentar. Meu nome é Rafa Dami, eu sou diretor de cena, já atuo na publicidade há mais ou menos uns 10 anos. E nesse período eu fiz campanhas aí para as principais agências do Brasil, para os principais clientes também do Brasil e alguns clientes e algumas agências internacionais. E algo que sempre acontece dentro de um processo de gravação é a reunião de PPM. E é sobre isso que a gente vai estar conversando hoje. O que eu vou explicar para vocês aqui, o que eu espero explicar para vocês sobre PPM, não está dizendo se é a maneira certa ou a errada, tá? É só a minha maneira, é a minha visão sobre a PPM e alguns detalhes, alguns atalhos que eu utilizo ali nessa reunião tão importante, eu vou estar aqui passando hoje para vocês, tá bom? Mas antes da gente falar sobre a PPM, é importante a gente lembrar um tema aqui, que é a reunião de briefing. É através de uma reunião de briefing que você entende ali aquilo que o seu cliente quer, o que a agência quer, e aí você vai preparar uma pasta, onde essa pasta vai estar todos os detalhes da sua gravação. Mas antes de ter a PPM, é importante você ter a reunião de briefing e você compreender muito bem ali quais são os desejos e os anseios da agência e do cliente, tá? Mas, indo aqui para o nosso tema do dia, a PPM, que é a Pre-Production Meeting. Essa é a hora de você vender o seu peixe. Porque tem uma coisa que eu sempre penso, que é o seguinte, para um diretor, diretora, tem que ter dois talentos, tá? O primeiro é de você criar, você tem que ter uma concepção artística. Só que o segundo talento, tão importante quanto o primeiro, é você vender a sua ideia. Porque pensa comigo, nada adiantaria eu ter uma ideia mirabolante ou fantástica se eu não consigo passar isso para o cliente, para a agência, da forma que eles se sintam confortáveis em estar executando aquilo que eu planejei. Porque uma coisa muito importante a gente lembrar, na publicidade, não é um trabalho 100% autoral. Você está realizando algo que já foi criado por uma agência ou cliente. Você tem um papel ali que é muito importante, que é transformar tudo aquilo numa realidade. Eu gosto de fazer uma analogia interessante com o papel ali do diretor, é com o gênio da lâmpada. Veja só, isso na publicidade, tá, pessoal? Porque a questão autoral ela é menos importante do que, por exemplo, no cinema, ou qualquer, até mesmo num curta, ou algum outro ponto aí do audiovisual, tá? Então você pensa ali no gênio. O gênio, ele está ali para realizar um pedido. E quem é o seu amo? O seu amo é a agência que elaborou ali o pedido da maneira como eles esperam, e você está ali para entregar para ele e até mesmo surpreendê-los. A PPM, então, que seria um descritivo desse pedido que você vai estar realizando. Por isso que ela é tão importante. Para entender se aquilo que você está planejando na sua cabeça, se você entendeu bem ali o pedido do cliente, tá? Então, a regra de ouro é, uma coisa importante, o filme não é seu, diretor, o filme é do cliente, tá? Primeiro da agência que cria e depois do cliente, que é quem vai estar batendo o martelo ali. Então é importante você ter isso em mente, tá? Mas uma coisa importante é sobre a forma que você vai estar conduzindo tudo isso. Porque de nada adiantaria também se você como diretor não colocasse ali a sua opinião e a sua visão naquele trabalho. A agência também não vai gostar disso, tá? Nenhuma agência gosta de um diretor que simplesmente executa um roteiro sem trazer algo novo, sem trazer um novo pensamento, uma visão diferenciada, que isso é o que está a cargo do diretor. Então, veja só, nesse ponto da PPM, você tem que seguir as regras, que é atender o pedido, mas colocar o seu tempero. Colocar ali o
o seu olhar especial para isso. E durante essa PPM você vai estar travando uma batalha, exatamente, uma batalha. Porque você pensa comigo, né? A gente falou ali que o diretor ele tem que ser aquele que cria, mas também tem que ser aquele que vende. Só que a gente também falou que o filme não é seu, o filme é do cliente, tá? Então você tem que vender, você tem que colocar a sua visão até um certo ponto, entendendo que a partir dali quem vai bater o martelo é sempre o cliente. E esse relacionamento que se inicia às vezes na PPM, ele pode ser um termômetro para o seu job. Então por isso que tem um cuidado muito especial na PPM. Porque se você já chega desgastado no set de gravação, que é a próxima etapa, isso já vai te prejudicar no filme. Então você pensa comigo, a primeira reunião, o primeiro contato que você vai ter ali com a agência, de uma maneira assim mais profunda, ou até mesmo com o cliente, ela já fica de certa maneira contaminada por uma certa desavença, né? Ou por uma certa teimosia que você teve ali na PPM querendo vender o seu produto, o seu peixe, a sua ideia. Então, de uma maneira geral, é importante a gente ter um cuidado ali com o cliente e ter um cuidado com essa etiqueta. O filme não é seu, é do cliente e você precisa manter um relacionamento saudável. E quando eu falo desse relacionamento, são dois relacionamentos que você vai ter, porque são duas PPMs diferentes. A primeira PPM você vai apresentar para a agência, com todas as suas ideias e concepções. A agência vai aprovar esse documento que você está apresentando, para ver se ela gosta e também para tomar algumas decisões junto contigo, para depois levar para o cliente. Então tem dois aspectos diferentes nessas PPMs. A primeira PPM com a agência, ela deve ter um foco mais numa abordagem criativa. Já a segunda PPM, quando você vai falar com o cliente, ela tem que ter um aspecto mais didático. Por quê? Porque a agência, ela tem uma compreensão muito maior, às vezes, do que o cliente. Pensa que o cliente é alguém que está trabalhando num departamento de marketing e que o filme é apenas um ponto, uma etapa de todo um processo que ele tem. E às vezes, essa pessoa que está ali no marketing de uma empresa, ela é especialista em outra área. E às vezes o audiovisual não é o forte dela, ela não tem uma concepção artística tão aguçada como um criativo de uma agência tem. Então você precisa explicar para ela, tintim por tintim, explicar até como se você estivesse falando com alguém leigo, como se estivesse falando com alguém que não conhece nada de publicidade. Mas olha, então essa cena eu vou fazer assim, dessa maneira. Então seja o mais didático possível para que o seu cliente entenda e que você também consiga vender ali a sua perspectiva do projeto. A PPM precisa ser a prova de erros. Pensa nesse documento da PPM como a sua Bíblia, tá? Você tem que ter tudo ali, todos os mandamentos que você vai executar no set. É aqui o momento da gente tomar todas as decisões. E lembra, o que foi decidido na PPM, você precisa fazer no set. O set não é um lugar para você ficar inovando, tendo ideias, né? Não, não é. O set é o lugar de você cumprir aquilo que foi feito. Até diria que o papel mais importante do diretor, ele se encerra na PPM. Porque um bom diretor que teve uma concepção artística, que criou o seu projeto, que vendeu o projeto para a agência da maneira correta, que está muito organizado com os setores da produção, através de uma PPM, seu trabalho está feito. Porque o set, o que é o set? Nada mais é do que executar toda ali a sua proposta. Então, se você fez um trabalho muito bem feito até aqui, o set vai ser mais tranquilo. É óbvio, sempre acontece alguma coisinha no set tal, e o diretor tem que estar ali tal para resolver. Mas um set que rola tranquilo é um set simplesmente que você executa aquilo que você tinha planejado, tá bom? Lembrando sempre, o que se combina na PPM se faz na gravação. Isso é uma coisa, é uma faca de dois gumes, tá? Porque é muito importante
para a agência que você cumpra aquilo que você se comprometeu, mas é importante também que a agência cumpra aquilo que se comprometeu com você. Porque não adianta nada a gente passar por uma PPM e definir quais são as cenas que a gente vai estar gravando, quais são os personagens e como tudo isso vai estar acontecendo, se chegar na hora do set, a agência ou o cliente falar, ah, não, mas não é isso que eu queria. Esse tipo de coisa vai atrasar muito o processo. E quem vai ter que tomar conta disso é o atendimento. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A gente está, por exemplo, aqui nessa sala, onde você tem ali uma parede laranja, tá? E a gente combina ali na PPM que a locação vai ser essa, que essa é a parede laranja e que a gente acha essa parede bonita. Chega na hora do set, da gravação, o cliente vira e fala, ah, não, a gente não quer a parede laranja, a gente quer a parede azul. Bom, isso é o típico de coisa que pode atrapalhar muito o seu set de gravação. E se você combinou na PPM, tem que ser mantido o que você combinou na PPM. Lembrando, o cliente sempre tem razão, isso aí é uma coisa que a gente sabe, mas dentro ali de um limite ético, né, você tente conservar as decisões da PPM, isso vai ser muito importante para você. Vamos agora passar aqui a nossa agenda da PPM. O que tem na PPM? Eu estou falando com vocês aqui, espero que vocês estejam vendo na tela aí também a nossa apresentação. Então a gente vai falar hoje sobre roteiro, shooting, aspectos técnicos e visuais, linguagem de fotografia, pós-produção, áudio e trilha, locação, direção de arte, figurino e elenco. São todos esses aspectos que precisam ter numa PPM. E a gente vai começar falando sobre o roteiro. O roteiro, ele abre a PPM e é muito importante, a primeira dica aqui para vocês, que vocês verifiquem com o seu atendimento se aquele roteiro que está na PPM é o roteiro atualizado. Por que eu falo isso? Porque desde o momento que se fecha o job, que vai dar o kickoff, até a PPM, se passa-se alguns dias. E sempre tem alteração de roteiro, alteração de lettering, alteração de locução. E é muito importante que você esteja com esse material ali finalizado, atualizado. Então, fala com o seu atendimento, assim, minutos antes, assim, um dia, no dia, por exemplo, da PPM, você fala, ó, pessoal, esse roteiro aqui é o atualizado? Eu estou mostrando para vocês, a gente vai começar a conversar agora aqui, e eu vou mostrando algumas PPMs que eu fiz, tá? Nessa PPM que a gente tem aqui, inclusive, tá escrito ali, ó, receber roteiro final, versões e offs. Por que isso aconteceu? Porque a gente não tinha o roteiro atualizado e eu sabia disso. Já me precavendo, a gente já colocou essa informação na PPM. Falou, ó, pessoal, vocês não encaminharam pra gente, a gente está sem os roteiros finais. Lembrando, a PPM é o nosso documento ali, a nossa bíblia, onde deve estar tudo da gravação. E se tem algo ali que não condiz com a realidade, é importante a gente marcar. É uma maneira até da gente se proteger e também se guiar. A gente inicia a PPM fazendo uma leitura do roteiro. E por que é uma releitura? Porque esse roteiro já foi lido várias vezes. Mas não se preocupe, é sempre importante você reler o roteiro. Muito mais até na reunião com o cliente do que na reunião com a agência. Tá? E agora eu quero falar com vocês sobre um caso que é muito recorrente e que vem acontecer principalmente na reunião com o cliente. Quando você vai passar por essa parte e vai ler o roteiro, e o roteiro que está ali não está aprovado 100% pelo cliente. Ou seja, o filme termina com um casal se abraçando ali à beira-mar, né? Já aconteceu, por exemplo, de eu chegar numa reunião com um cliente e ele falou assim, olha pessoal, não, a gente não quer essa cena do casal se abraçando à beira-mar, a gente acha que não tem nada a ver com o nosso público e tal, a gente quer que seja um casal em casa, na sala. Então você tem uma mudança ali grande até, né? Isso vai impactar para você toda a sua PPM, porque você tinha uma locação ali que era uma praia, agora você vai ter uma locação que é a casa e tal. Nesse momento, qual que é a indicação que eu dou aqui para vocês, tá? Como diretor? Não se envolvam. Porque o roteiro, ele não é de sua responsabilidade. O roteiro é responsabilidade da agência. Tá? Então a melhor coisa a fazer é, nesse momento, deixar que a agência e o cliente se resolvam.
Às vezes eles vão resolver ali no meio da reunião mesmo, tá? Eu só pediria uma coisa a você, não dá palpite. Não queira criar uma solução ali, porque qualquer solução que você crie naquele momento não será a melhor solução. A melhor coisa, se for assim, se fala assim, diretor, qual a opinião? Fala assim, olha pessoal, devido a essa mudança que a gente teve, eu vou me reunir com a minha equipe e entender qual que é a melhor estratégia para a gente executar essa cena. É a coisa que eu falaria para vocês, é a melhor coisa. Não se comprometa a fazer nada, não crie ideias mirabolantes ali de última hora, porque você vai se comprometer e você não precisa disso, tá? Então essa é a primeira parte que a gente tem ali do roteiro. Passou-se o roteiro, lemos o roteiro está aprovado. Então cliente e agência estão de acordo. A gente vai para o segundo ponto, que é o shooting. O que é o shooting? Para quem não conhece, shooting são esses desenhinhos que a gente tem cena a cena. E esses desenhos, eles demonstram ali, de forma bem explícita e imagética, aquilo que você imaginou do roteiro. Alguns clientes, na verdade, só entendem o roteiro quando passam pelo shooting. Por isso, a importância do mesmo. E agora, eu vou querer ir com vocês aqui e se aprofundar um pouco mais nessa questão do shooting, que eu vou falar como eu faço os meus shootings. Bom, eu tenho um roteiro e esse roteiro tem uma descrição de cenas, certo? Então vamos supor que nesse roteiro tem uma cena que vai falar o seguinte, um homem abre a geladeira e pega ali uma latinha de Guaraná, tá? Então essa é a primeira cena que a gente tem do filme. Eu de cara, eu não saio desenhando essa primeira cena. Porque imaginem vocês, se eu for falar para o ilustrador, falar assim, olha, um cara abrindo a geladeira e pegando uma latinha. O enquadramento que ele for criar, ou a forma como ele for fazer, vai ser da cabeça dele. E por vezes pode ser que ele desenhe algo muito genérico, no qual assim, nos limite a ter uma cena mais diferenciada, um enquadramento diferenciado. Então o que eu faço? Eu pego essa descrição de cena, homem abrindo a geladeira, tá? E vou colocar em sites de pesquisa, como o Shotdeck, por exemplo. E tem outros sites também, que eu vou ver se a gente coloca aqui no descritivo para vocês entrarem. Mas são sites de pesquisa onde você anota ali, fala ali a descrição que você quer, e ele vai mostrar referências de vários filmes, de vários comerciais. Então, se você imagina essa cena, eu vou ver se a gente até coloca na tela aqui, para a gente acompanhar assim, homem abrindo a geladeira. Olha quantas opções diferentes você tem de enquadramento. E tudo bem, olha, tudo bem que não esteja ali naquela cena, não seja um homem, seja uma mulher. E tudo bem que ele não esteja pegando uma latinha de Guaraná, ele está pegando ali uma margarina, não tem problema, você entendeu o enquadramento. Então, o primeiro ponto que eu te diria, que a forma como eu crio um filme, é buscando referências de enquadramento para cada situação. Então eu fiz isso com o roteiro inteiro. Então eu fiz a cena ali do homem que está abrindo a geladeira e a outra cena da mulher que parou num semáforo. São cenas bem genéricas, mas se você for pensar e se você relembrar dos comerciais que você assiste, eles são baseados em cenas genéricas. São cenas do nosso cotidiano, cenas que acontecem na nossa vida diariamente. O segredo de um bom filme comercial publicitário é você mostrar aquilo que você está acostumado a ver diariamente de uma maneira única, de uma maneira específica, que aí está a sua visão, aí está a visão do diretor. Então esse momento aqui do shooting é o momento mais importante da criação artística narrativa de um projeto. Então eu começo fazendo um mood board, eu estou mostrando na tela para vocês aí um mood de como é que seria a minha sequência dos filmes, a sequência do filme, e aí eu faço pequenas anotações, eu faço um documento, como eu acredito que vocês estejam vendo na tela aí também, descrevendo essa cena. Então eu coloco lá, olha, eu tenho uma cena de uma geladeira, mas em vez ali de ser um homem, que é o que eu achei na referência, é uma mulher, e ela está buscando uma latinha de Guaraná, porque na referência ela está buscando ali uma margarina. E eu vou até além, tá? A gente tem essas sequências ali, que pode ser coisas mais simples, como um homem abrindo a geladeira,
Só que eu posso ter também uma cena com o celular. Então, vamos pensar comigo, eu quero fazer uma cena de um cara tirando um celular do bolso. Tá? Talvez eu tenha referências de um cara tirando uma carteira do bolso, mas não é um celular. Não tem problema, eu vou me adequar. Então é muito importante você pensar nisso, relembrar de filmes que você viu. Essa cena, inclusive, do celular no bolso, é uma cena que já foi usada diversas e diversas vezes. Bom, pessoal, você já tem o seu mood board, você já fez o seu descritivo, já passou ali para o seu amigo ali do shooting, do profissional que vai desenhar o shooting, e ele vai desenhar. Eu não acompanho esse processo, tá? Porque eu acredito que esse documento que eu entrego para ele, com as referências e com os descritivos, ele é suficientemente adequado e eu não vou precisar estar acompanhando ali ele fazendo todo esse processo de desenho e eu posso usar esse meu tempo para fazer outras coisas. É claro, ele sempre vai mandar um RAF para a gente, mostrando para vocês aqui a diferença de um RAF e de um desenho finalizado. O RAF é para a gente entender o conceito da cena, tá? Então você olha o RAF, você analisa e fala assim, olha, tá tudo certo, tal, ou não, nessa cena a gente precisa fazer uma alteração. E aí depois ele vai te mandar ali o desenho atualizado, tá? O desenho finalizado. Tá? Então, olha a diferença que a gente tem aqui de um RAF e de um desenho finalizado. Ótimo, você já tem ali todo o seu shooting. Diria para você que é importante você olhar o filme de uma maneira geral. Sempre que a gente apresenta o shooting, o último frame que a gente coloca na pasta é um mosaico com todas as cenas na sequência. É muito importante você olhar para esse mosaico e você conseguir compreender o filme. Você conseguir compreender se os planos que você está propondo ali, eles cortam de um para outro. Tá? Você está vindo num plano aberto, corta para um outro plano aberto, por exemplo. Eu não gosto. Isso é uma coisa que dificilmente eu faço. Então, se eu saio de um plano ali para estabelecer uma cena mais aberto e tal, eu vou cortar para um plano médio, um plano detalhe. Eu vou intercalando ali esses tamanhos de plano e eu consigo olhar muito isso no meu mosaico final. Uma última dica que eu dou para vocês aqui, para a gente estar terminando essa primeira parte da nossa aula de PPM, é que você colocar na sua apresentação o desenho do shooting. Dependendo, você pode até colocar o seu frame de referência para que a pessoa entenda já a intenção da fotografia. Porque às vezes num desenho PB tal, você não consegue passar isso, então você coloca o frame. E às vezes até, se você tiver um movimento muito específico, você já apresenta ali também. Por exemplo, nesse caso que eu estou colocando aqui, a gente tem ali o desenho de uma gaveta se abrindo e no ladinho você tem a referência, por exemplo, de como é que é esse movimento da gaveta se abrindo. Isso é muito importante para quê? Para que o cliente e a agência entendam a sua intenção com a cena. E vou além, tá? Eu acho que essa intenção ali, ela pode ajudar também a sua equipe de produção. Se você tem essas referências, com esses enquadramentos, com chute, com todo esse material, você chega para o seu fotógrafo e você já dá um caminho para ele ali. Tá? Óbvio, não quer dizer que ele vai estar utilizando a mesma lente que está usada na referência, mas ele já tem um caminho narrativo, artístico de como seguir. Então essa é a apresentação do shooting. Eu acho que aqui é o momento que o seu cliente precisa entender o filme. Tá? Se você conseguiu vender até aqui a sua visão artística, parabéns! Você já tem ali, olha, eu vou dizer que 1/3 do filme já está garantido, você já vendeu a sua narrativa. Um outro ponto que eu quero colocar, que pode ser usado em alguns momentos, em alguns projetos, é você fazer um monstro. Mas o que seria o monstro? Monstro nada mais é do que um recorte de cenas, tá? Onde você junta todas elas e você transforma aquilo num filme. Então você pode pegar trechinhos de filmes diferentes. E quais são esses filmes? Olha, pode ser filmes de longa-metragem, pode ser publicidade, ou até mesmo imagens de banco de imagem. Você une ali essa sequência de filmes e aí você vai ter um monstro, que é um Frankenstein ali de um filme que você fez. É muito importante, eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês de monstro, para que você compreenda o ritmo e a dinâmica do filme. Você entenda se aquela movimentação de câmera não está ficando algo muito frenético, você entenda se aquilo está funcionando para o seu projeto ou não, e você também entenda a duração do filme. Esse é um outro ponto importante que eu quero falar com vocês,
que é o seguinte, nem sempre o roteiro está no tempo que a gente precisa para o filme. Então, por exemplo, já ocorreu o caso de eu ter um filme de 30 segundos e o roteiro, só na parte da fala, ele já está extrapolando esse tempo. Então, se você não contou o tempo lá quando você fez a leitura do roteiro, esse é o momento de você correr atrás do prejuízo. Ainda dá tempo, estamos na PPM. Às vezes, é importante você fazer até um pequeno monstro gravado com o celular, com as falas e o diálogo, para você entender se aquele diálogo cabe nesse projeto. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, que é de um filme que eu fiz para a África, para a Natura, Dia das Mães. O filme era um experimento social, onde a gente tinha a Maísa e a sua mãe. E a gente fazia perguntas para a Maísa sobre coisas da mãe dela, se ela sabia. Então, qual que é a comida predileta da sua mãe? Qual é a cor predileta da sua mãe? E a intenção, e foi o que aconteceu, é que a Maísa não soubesse. A cor da minha mãe não sei, o prato da minha mãe não sabe. E aí a gente faz isso também com a mãe da Maísa e pergunta, qual que é a comida predileta da Maísa? E a mãe sempre sabe, né? Qual que é a cor? Então, tem esse detalhe. E aí o filme falava assim, imagina se você soubesse aquilo que a sua mãe deseja, tal. Então, esse era o mote da campanha. E por se tratar de um experimento social, não tinha um roteiro fixo determinado. Eu tinha uma preocupação muito grande da ideia não caber em 30 segundos. O que eu fiz? No dia do meu Tech Scout, da minha visita de locação, eu levei um celular, eu levei nesse caso 2 atrizes, mas pode ser até gente da sua equipe mesmo, tá? E gravei o roteiro, gravei o filme e compreendi quais seriam as maiores dificuldades que eu teria para entregar aquele conceito ali artístico, narrativo de informação dentro de 30 segundos. E eu levei isso para a agência e foi foi muito útil isso para a gente. Eu acabei não levando para o cliente, tá? A agência falou, não precisa. Mas a gente aqui já entendeu as dificuldades que a gente tem, então a gente já vai cortar um pedacinho aqui da locução e tudo mais. Bom, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa aula sobre PPM. E daqui a pouquinho, ou quando você quiser, porque afinal de contas, isso aqui é uma plataforma que você assiste a aula quando você desejar, assista a nossa segunda aula e aprenda a fazer uma PPM comigo.